Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, lembrando, né, que o nosso programa sempre traz assuntos importantes para a família, para as pessoas físicas, para as empresas e tal. E nós sabemos, aqui em Porto Alegre, nós estamos tendo aí um desenvolvimento muito grande do mercado imobiliário. Aqui mesmo, nós gravamos aqui no Hipódromo do Cristal, no Alvergu Produções, nós temos aqui um grande empreendimento aqui ao lado e tal, e ao lado desse aqui tem inúmeros empreendimentos. Porto Alegre está realmente tendo assim uma série de novos investimentos nesta área, e é importante toda coisa, toda lei, por exemplo, governamental que sai, e que, de certa maneira, tem uma implicação direta ou indireta no mercado imobiliário. E é o caso da Lei 14.973, que foi editada e foi lançada dia 16 agora deste mês de setembro, e para a qual nós convidamos aqui, claro, naturalmente, o Dr. Gustavo Bernardi para falar a respeito. Dr. Gustavo, obrigado pela tua presença uma vez mais. Eu que agradeço, Silvio. O que essa lei traz de novidade, o impacto dela no mercado imobiliário? Bem, essa lei, na verdade, ela trata de diversos assuntos. É o que a gente chama de jabuti, ela tem diversas coisas da mesma lei. É uma lei que foi preparada pela Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos do Governo Federal, mas o que interessa para nós no mercado imobiliário que esta é uma lei que trouxe algumas possibilidades de tu corrigir o valor declarado do teu patrimônio, né, para ter menos ganho de capital quando tu for vender algum imóvel. Como é que funciona, Silvio? Quando a gente compra um imóvel, né, a gente declara o valor que a gente comprou, mas a gente não pode ficar corrigindo o valor do imóvel, né? Tu só pode acrescentar se tu fizer reformas, melhorias, etc., né? E o que acontece? Quando tu vai vender este imóvel 5, 10 anos depois, tu paga muito ganho de capital. O valor histórico da venda lá, né? Isso. Então, o que é o ganho de capital? É a diferença entre o valor que você está vendendo e o valor que você está comprando. Na pessoa física, o ganho de capital é 15%, né? A pessoa jurídica depende um pouquinho de como aquele bem está alocado dentro da empresa. Então, esta lei, Silvio, ela trouxe, do aspecto imobiliário, 3 possibilidades. A regularização dos imóveis, das dívidas de INSS das construções. Então, quando tu constrói um imóvel e tu vai regularizar este imóvel, vai fazer a inscrição da construção na matrícula do imóvel, você paga INSS, né? Que é calculado sobre o valor da obra, né? Muitas pessoas desconhecem isso, né? E deixam de pagar o INSS, então não conseguem regularizar a construção. Então, essa lei traz uma possibilidade de você regularizar isso, inclusive com bastante vantagens. Uma outra situação que a lei traz, Silvio, muito interessante, que já aconteceu no passado, né, é a possibilidade de você regularizar bens e direitos omitidos na sua declaração de imposto de renda. Aquelas pessoas que não colocaram determinado bem no imposto de renda, pessoas que têm dinheiro investido lá fora, pessoas que têm recursos lícitos, mas sem a origem declarada, né? Então, a lei possibilita que isso aconteça, né? Nós já tivemos uma lei parecida com isso alguns anos atrás e, novamente, o governo traz, então, essa possibilidade de você regularizar, declarar bens e direitos que você não tenha colocado na sua declaração de imposto de renda, tá? Evidentemente que tem ali tributos sobre essa regularização, mas ela é uma possibilidade jurídica de você conseguir regularizar uma quantia de dinheiro que você não declarou, um bem que você considera que não teria renda suficiente para declarar, etc, etc. Então, é uma legislação muito boa nesse aspecto. E uma terceira questão que essa legislação traz, eu estou com ela aqui, inclusive, é a possibilidade de você corrigir o valor do seu imóvel na declaração do imposto de renda, tá? Essa possibilidade, né, ela traz uma grande vantagem, porque há uma tributação de até 4% nesta correção. Então, tu calcula comigo aqui, Silvio. Se tu comprou um imóvel por 100 e está vendendo ele por 200, o teu ganho de capital é 100. 15% sobre 100 é 15, né? Mas, se a lei te possibilita trazer o valor desse imóvel para o valor correto dele, para o valor de mercado, que é 200, você vai pagar só 4, né? Então, você está economizando 11%. Uma outra questão é que essa lei também corrige uma questão histórica
que é a depreciação do imóvel ao longo do tempo. Então, tem diversas alíquotas, mas em tese você, até 180 meses depois desta correção, você tem bastante vantagem para trazer o valor do seu imóvel para o valor de mercado. Enfim, essa é mais uma da legislação que procura fazer a regularização fundiária. Sabe que é muito importante a gente regularizar os imóveis que a gente tem, né? Muitas pessoas têm imóveis só em contrato de compra e venda, não escrituram. Muitas pessoas constroem em cima de um terreno... Contratos de gaveta que chamam, chamados de contratos de gaveta, que começou lá na antiga época do BNH, em que tu não podia transferir o imóvel. Muitas pessoas constroem, Silvio, e não registram a construção em cima do seu terreno. Deixa de valorizar, né? Deixa de valorizar, dificulta muito a venda depois, né? As pessoas acham que se tu não colocar, não averbar a construção, tu não vai pagar IPTU sobre a construção. E não é assim. Os municípios hoje não fazem mais a cobrança do IPTU pelo que está escrito na matrícula. Eles fazem um levantamento fotodocumentoscópico, calculam o que está construído em cima do terreno pelo que está existente fisicamente, né? Então, é muito importante que você procure um advogado, uma pessoa de confiança e regularize os seus imóveis. E, principalmente, atualize, porque essa lei permite agora, então, a atualização do valor declarado dos seus imóveis. Enfim, uma boa notícia, então, né? Só que as pessoas têm que ter esse discernimento, que é uma coisa muito complicada. Então, é preciso ter o auxílio, a colaboração, a consultoria de um advogado que entende, no caso, o doutor Bernardi, porque, na verdade, cada segmento da advocacia tem uma certa especialização. O doutor Bernardi é especializado nesta área do mercado imobiliário. Bom, passado esse assunto aí, doutor Bernardi, vamos falar um pouquinho sobre a cidade. O esqueletão já está sendo demolido devagarinho. Foi retomada a demolição, né? A gente chama de desconstrução manual, né? Ou seja, máquinas de pequeno calibre, ainda sem a utilização de detonadores, né? Ou seja, é um serviço difícil. É um processo tudo, né? De tudo desconstruir, mas o importante é isso, é que foi retomado, né? Que foi retomado, né? E é importante entender que aquilo vai ser uma obra icônica, porque o mercado já está se movimentando para reconstruir algo ali naquele local. Então não é simplesmente demolir o esqueletão, né? Já tem a perspectiva. De que o centro histórico, claro que a enchente trouxe um pouco de discussão maior acerca dessas questões, mas aquilo ali vai ser um marco de renovação do centro histórico que a gente precisa tanto, né, Silvio? E com relação ao Cais do Porto lá, como é que tem alguma notícia sobre isso? Pois nós vamos ter um primeiro evento agora no Cais do Porto chamado Gramado Summit, né? Em março ou abril do ano que vem, que vai ser, na prática, a reabertura do cais, né? O cais foi muito destruído, Silvio, né? Tem clientes ali, a gente já tem ido ali seguido, foi muito destruído, né? E tem uma coisa pior que é o receio, né? O receio de tu reinvestir ali milhões de reais e acontecer de novo. Então, se está se estudando algumas medidas de mitigação da possibilidade de uma nova enchente, mas eu tenho certeza de que já no ano que vem a gente vai estar com o Cais do Porto, pelo menos a parte do Cais Mauá ali, já novamente ativo. O que está se discutindo, desculpa te interromper, é o contrato de concessão. Né? Esse está suspenso ainda. Perfeito. Tá? Bom, nós estamos aí no ano eleitoral, nós vamos ter agora na dia 6 de outubro eleições municipais para a Prefeitura e para a Câmara de Vereadores. Eu não tenho acompanhado isso, porque eu já enchi muito o saco de política, de meus 50 e poucos anos de jornalismo, mas eu tenho receio de que essa questão não esteja sendo bem tratada. Pelo menos eu não tenho tido esta reflexão do ponto de vista de que as pessoas que estão assistindo estejam vendo do ponto de vista concreto, né? O que fazer, como fazer e a questão da premência de se fazer obras ali para evitar que venham a acontecer uma segunda enchente. E se tu vê uma terceira, né? Foi 41 agora. E se tu vê o relatório daqueles holandeses ali, tem medidas muito fáceis de fazer, né? Recuperação das casas de bomba, né? A blindagem do equipamento elétrico que faz a casa de bomba funcionar, ou seja,
Tem coisas assim muito fáceis de ser feito. Claro, são quantias enormes de dinheiro, não tenha dúvida, porque obra pública é sempre muito caro, né? Nós tivemos há pouco, o nosso escritório esteve lá em Eldorado do Sul, inclusive Eldorado do Sul, muito interessante. Eldorado do Sul, agora, nas duas semanas que se passou, já voltaram 2 enormes empreendimentos lá, né? Uma fábrica de aviões, que é a nossa Aeromote, que ficava aqui no aeroporto, que definitivamente vai para Eldorado do Sul, e um data center lá de 3 bilhões de reais, né? Hoje, pela manhã, eu estava numa reunião de um centro logístico que está negociando para ir para lá. Então, as cidades estão se recuperando. Eldorado do Sul vai se fazer um dique na ponta sul de Eldorado do Sul, né, para justamente proteger a cidade, né, fruto desse estudo aí. Porto Alegre tem que executar obras. Eu acho que o estudo dos holandeses ele realmente é definitivo para aquilo que tem que fazer, né, mas basicamente precisa de recursos para isso, né? Então tem que entender que é necessário que alguém que faça essas coisas, né? Não adianta tu ter só o papel e não executar o estudo, né? E o quarto distrito, de um modo geral, porque quando a gente fala do quarto distrito, ele pertence digamos assim, ao centro histórico de Porto Alegre, também grande parte ali é uma coisa histórica da cidade. Como é que tu está vendo essa recuperação geral do quarto distrito? Não, eu vejo que ela está mais lenta do que outras partes da cidade. Se poderia esperar, né? Que fosse mais rápido, né? Porque ali nós tínhamos indústrias, nós tínhamos data centers ali que foram inundados, nós tínhamos muitas cervejarias, né? E estava se desenvolvendo... Tinha até o canal de televisão lá onde eu trabalhava, a RDC TV, que foi completamente inundada e saiu do ar, não volta mais. Imagina, tu vê, que coisa. Então, o quarto distrito foi muito mais afetado. O problema do quarto distrito é que os empreendimentos ali, né, exigem muito recurso para recuperar, porque uma coisa é um prédio que tu inunda, tu seca e ele volta a funcionar. Uma coisa é uma fábrica que inunda, né? Olha o pessoal dos alfajores Odara, demoraram aí quase 120 dias para voltar a trabalhar, né? Então, ali foi um desastre maior. Com certeza. Então, vai demorar um pouco mais para voltar. O importante é que se mantenham os investimentos, porque havia muitos projetos para o quarto distrito, né? Projetos de residência, projetos mistos de residência e comercial, que tem que voltar. Perfeito. Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela tua presença aqui, uma vez mais, né? Acho importante que o doutor Bernardi toque exatamente aquele assunto, que a questão do mercado imobiliário é a questão de toda a urbanização da cidade. E isso envolve todos nós, envolve a nossa cidade, o nosso bairro, tá, nossas vidas, nossos prédios, nossas moradias. Obrigado e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Silvio.